voltamos com o nosso podcast em parceria com a Passo a Passo, hoje sendo realizada a convenção aqui em Olímpia, e inspirações, empresários, é o que não faltam por aqui. Agora nós vamos falar com dois empresários que empreendedorismo eles têm na veia. Se eles já nasceram com isso ou adquiriram ao longo do tempo, é outra história. Mas vamos conhecer um pouquinho a história do Afonso e da Milena. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu agradeço. É um prazer poder contar a história de vocês aqui, mesmo que de uma forma um pouco mais breve hoje, mas muito obrigado pela presença de vocês. Pode falar. Pessoal, uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é José Afonso, sou natural de Urupês, da Grande Urupês, já resido em São José do Rio Preto há um bom tempo. Tenho 41 anos, eu sou formado em administração, sou pós-graduado em marketing com MBA em gestão de empresas, só que lá atrás também fiz um curso técnico em agropecuária, porque eu tinha um sonho de ser veterinário, mas a vida acabou me jogando para um outro caminho. Hoje estou aí multifranqueado de algumas empresas, de algumas franquias, e espero contribuir um pouquinho com a minha história com vocês. E uma dessas empresas é, assim, o segmento favorito do Rodrigo. Isso, é verdade. Eu adoço a vida das pessoas. Isso, muito. Obrigado, Afonso. Mi, seja muito bem-vinda também. Eu agradeço, uma alegria estar aqui. Admiro muito o projeto de vocês com a revista e mais ainda vocês como pessoas, e estou muito feliz em dividir esse momento aqui. Bom, eu comecei muito jovem. A minha família não é uma família de empreendedores, então, se eu não me engano, eu fui a primeira a começar com o empreendedorismo. Então, como o Afonso comentou, né, nunca foi muito desenhado. Eu fiz processamento de dados, atuei na área como professora de informática por algum tempo, uns 10 anos, e aí eu conheci o universo de franquias numa rede de educação. Depois disso, desse curso, eu comecei a estudar sobre escala de negócios, sobre gestão de negócios. Então, eu tenho um perfil muito autodidata. E aí, agora, né, depois, com a trajetória toda com a Franquear, fiz várias especializações, mas tenho um perfil bastante autodidata. Sou conselheira de alguns CEOs, franqueadores, sempre com olhar para a gestão de negócios. Tá. E aí, esse caminho com franquias, com a gestão da Franquear, que é uma empresa que escala negócios, gerou oportunidade também para inserir em outros negócios. Então, hoje eu sou sócia de uma rede de energia solar, uma franqueadora, e eu queria conhecer esse universo das franquias, né? Porque uma coisa é a teoria, quando você fala, olha, faz isso, vai por aqui, e aí na pele do franqueado é muito diferente. E é legal que você consegue levar essa vivência também para quem está ali fazendo um trabalho com você. Foi um divisor de água, sabe, Rô? Porque realmente a teoria é uma coisa, e quando a gente sente na pele o que é ser um franqueador e o que é ser um franqueado, o jogo da consultoria muda muito. E é claro que, no caso, Afonso, antes da gente entrar aqui nas perguntas, você comentou que você tinha, na verdade, o objetivo de ser veterinário. Exato. E a gente fala que, assim, hoje, seja o médico veterinário, seja, né, o dentista ou o médico, todos empreendem também. Né? A gente, às vezes, acaba não trazendo muito essa consciência, mas eles empreendem. Mas é muito diferente, né? Quando você está ali cuidando de pacientes, né? Ou dos animaizinhos, e quando você realmente tem uma empresa ali. Mas o que me chama a atenção é que, assim, para vocês que não buscavam empreender, hoje vocês não têm apenas um segmento, mas vários, né? Nossa! Hoje, quanta por exemplo, coragem! Eu tenho 50 colaboradores. Então, antes, eu sozinho, minhas decisões eram pautadas em mim. Se eu errar, é só a minha vida. Então, hoje, com esse hub de negócio que a gente vai criando, a gente começa a ter mais responsabilidades nas tomadas de decisões também. Então, a decisão tem que ser muito bem pautada. Quando eu falava de ser veterinário, era um sonho de criança. E eu falo muito em sonhos nas palestras. A gente começa a sonhar alguma coisa.
Depois, quando a gente é criança, eu quero ser isso. Aí depois, quando a gente começa a crescer, Vai mas a gente não vive o sonho nosso, tá? A maioria das vezes a gente está vivendo o sonho do verdade. pai, o sonho da verdade, mãe, verdade. o sonho dos amigos. Ou da necessidade. Exatamente. Isso. Isso. Então, se você me perguntar, Afonso, você sabia que você ia virar empreendedor? Não, fazia a menor ideia. Não fazia. A vida veio me trazendo até aqui, Sim. só que eu sei que hoje eu estou no meu local de potência. Que incrível. Maravilha. Que incrível. Então vamos começar a conhecer um pouquinho Bora lá. do Afonso. Bom, você iniciou então a sua carreira no ramo da beleza. Exato. Passou por alguns restaurantes e depois no principal e no meu preferido, no ramo dos chocolates. Cacau Show. E recentemente agora você também está voltado para a telemedicina. Correto. O que motivou essa diversidade em investimentos para áreas que são tão distintas umas das outras? Ótima pergunta. O que acontece quando eu comecei com a Cacau Show, eu estava no momento certo, na hora certa, e comecei a aproveitar as oportunidades. Então, nós conseguimos, ao ponto de ter 21 unidades, se tornando o maior franqueado do estado de São Paulo, o segundo maior franqueado do Brasil. Eu tenho um motor de um Boeing, realmente, que me consegue voar com esse único motor. Tá. Entretanto, eu só tenho um motor muito grande. Então, eu comecei a me movimentar para não ter todos os ovos numa cesta só. Isso. E aí nós começamos a pensar num segundo motor. Foi no momento que eu precisei ter uma consulta com um médico, ele é de Campinas, e aí falei, nossa, doutor, vou ter que me deslocar, e o próprio médico deu a opção, falou, vamos fazer pela telemedicina? Eu falei, tele o quê? Não, telemedicina, eu faço aqui por chamada de vídeo, fizemos. Eu falei, isso é muito bom, eu não tive que me deslocar. E aí eu falei, tem negócio aqui. Foi a partir do momento que eu comecei a me aprofundar, e aí sim, eu fundei com mais 2 sócios a G3 Telemedicina. Então, o que eu acredito, Rodrigo, tudo é gestão, tudo é processos. Então, eu aprendi processos desde o ramo da beleza, apliquei processo no ramo de restaurantes, apliquei processo na Cacau Show, aprendi processo na Cacau Show por ser uma franquia, e agora nós estamos aplicando processos também na G3 Telemedicina. Tá. Perfeito. Maravilha. Perfeito. E você, Mi, vamos falar um pouco da trajetória, né? E o que te motivou a fundar a Franquear Consultoria, né? E como que foi essa construção, a construção dessa trajetória de 15 anos já de mercado? A gente vai completar, às vezes parece até mentira, assim, passa tão rápido, né? Parece que foi ontem, 15 né? anos, dia 10 de janeiro, a gente completa 15 Olha só. anos. E a Franquear, ela surgiu de uma motivação muito pessoal. Eu trabalhava numa rede de franquias, ela ia ser transferida para Campinas, e aí estava levando todo o corpo diretivo, eu já estava em São Paulo, na regional, mas aí com a compra dessa empresa por um outro empresário, ele estava levando toda a operação para Campinas e eu não queria ir. Tinha acabado de ficar noiva na época, e aí eu falei, não vou. Eu já tinha olhos para consultoria, mas lá em 2010 não tinha muito essa questão de empresas de consultoria no mercado. Era bem pontual. E então eu acabava protelando um pouquinho essa decisão de sair do trabalho para poder empreender, né, com a consultoria. Mas aí quando aconteceu isso, foi a motivação final. Fundei junto com 2 amigos meus na época. Um acabou ficando na rede, voltou para Campinas, então ele fundou a Franquear comigo, mas depois voltou. E o outro, ele voltou para Recife. E aí acabei ficando sozinha com a Franquear. Nesse meio tempo, né, desses 15 anos, a gente foi se aprofundando bastante nessa questão de suporte e de serviços, de escala. E eu queria muito ter essa experiência com outros negócios, como eu comentei. E os outros negócios, eu tenho um viés muito forte para empreender com serviços. Não sei se eu empreenderia com produtos. Eu acho que eu não tenho muito esse perfil. Engraçado que a gente vai desenhando um perfil, né, Afonso? Então, os outros negócios que hoje nós somos sócios também são no segmento de serviços. E a Franquear hoje ela é sediada em São José do Rio Preto. Nós abrimos agora, há 45 dias, uma regional em Cuiabá. E a gente está expandindo por lá. Estou muito feliz com esse projeto. E alguns negócios que nós atendemos aqui no Brasil, eles acabam tem dentro do radar, irem para outros países também. Então, a gente atua com alguns projetos de internacionalização de marcas também. Perfeito. Tá, maravilha. O Afonso, e hoje como multifranqueado da Cacau Show e sócio fundador de empresas de outros setores, quais foram os principais desafios que você enfrentou
para poder gerenciar negócios tão diversos? Eu sei que você falou um pouquinho disso agora na pergunta anterior, mas entre um pouquinho mais nessa pergunta. Ó, o maior desafio ele foi, quando eu comecei e continua sendo até hoje, a questão da mão de obra. Tá? Realmente, e não é só com a gente, eu falo com outros colegas, Sim. acho que é o caso de todo mundo, nós termos mão de obra, e não estou dizendo mão de obra qualificada, Tá. nós estamos ali realmente para pegar desde o primeiro emprego, ensinar, fazer carreira, mas realmente é o que mais pesa hoje, a questão da mão de obra, para que nós possamos levar esse sonho a mais pessoas, continuar crescendo. Então, escalar está mais direcionado, no meu ver, a ter pessoas junto com você em todos os escalões, tá? Em todos eles. Tá. Pessoas que, junto a você realmente para te ajudar. Alguns, não sei se às vezes não acreditar no seu sonho ou realmente ser um problema nacional, mas eu acho que a mão de obra realmente é o maior desafio que nós temos hoje para continuar o crescimento dos nossos negócios. E nesse caso, por exemplo, vamos pegar que você hoje atua em diversos segmentos. Sim. Tem algum em específico que seja mais difícil? O varejo. Varejo. O varejo. Por exemplo, no caso das lojas da Cacau Show, realmente a ponta é onde eu sinto mais dor para realmente conseguir contratar e manter e reter todos os talentos que a gente tem ali. Realmente o varejo. Eu tenho operações de shopping que às vezes tem que trabalhar os finais de semana, tem que trabalhar nos feriados. Dificulta um pouco mais. Né? A maior dificuldade hoje realmente é na ponta do varejo. E acho que tem a ver também com essa questão de uma mudança comportamental muito grande, né, de gerações, né, Afonso? Estava falando com um cliente nosso e ele falava assim, quando isso vai mudar? Quando isso vai voltar a ser o que era? Eu falei, não vai voltar a ser o que era. Não vai. Nós que não temos que aprender Exatamente. ao que motiva agora essa geração, ao que faz com que eles tenham uma permanência maior. Então, somado a isso. Mas assim, eu acredito nas pessoas, tá? Sim. Tem muita gente boa. Sim, é que hoje a gente tem que lapidar, tem que procurar, tem que garimpar mais aonde estão essas pessoas boas para vir trabalhar com a gente. Tá. E quando você pega uma pessoa boa, se ela acreditar, se você conseguir vender o seu sonho ali para ela, é lógico, o meu sonho é o meu sonho, mas se a gente conseguir entender os sonhos dela ali e falar assim, olha, se eu conseguir atingir o meu, você também vai conseguir atingir o seu, vem nessa trajetória com a gente. O detalhe as pessoas hoje, elas não acreditam mais no longo prazo. Todo mundo é imediatista. Exato, é isso que eu ia falar. Agora, elas não têm mais a paciência de esperar os processos acontecerem. Não tem nada que vá resistir a uma pessoa com paciência e determinada no longo prazo. Exatamente. Gente, eu tenho 41 anos. Eu vou viver com saúde pelo menos até 80. Ou seja, eu tenho quase 40 anos ainda pela frente. Eu vou produzir muito mais do que eu produzi até agora. Sim. Você entendeu? E eu preciso que as pessoas acreditem nisso também. Sim. E trabalhar o objetivo delas, né? Eu vejo que muitas pessoas vêm, não tem um objetivo, não tem. A gente pergunta, qual é o objetivo? Não tem consciência Eles não conseguem responder. Então, quando a gente traz esse cenário de que ali dentro da empresa eles podem empreender e buscar, assim como a gente está buscando o nosso objetivo, eles também buscarem o objetivo ali, a gente consegue ir aproximando tudo isso. E eu não digo de vestir a minha camisa não, tá? Eu digo dele vestir a camisa dele, ou ela vestir a camisa dela. Porque muito se fala, né? O funcionário, o colaborador tem que vestir a camisa da empresa. Não, eu quero que ele vista a camisa dele. Mas qual que é a tua camisa? Você entendeu? Olha, os meus, como eu disse, objetivos. Cada um de nós temos objetivos diferentes. Mas, cara, o que você quer para você? Lembra-se o seguinte: o que faz sentido para você? Talvez eu não seja o fim da sua trajetória, mas talvez eu sou o começo para você ter uma boa trajetória. Ninguém pegou na minha mão quando eu comecei e falou assim, vem cá que eu vou te ensinar. Sabe? Não era só trocar um salário por hora, não era só vender minha hora. Então hoje eu tenho a possibilidade de pessoas que estão no meu grupo, se ela for fazer um atendimento ao cliente, ela pode sair dali com um bom embasamento e atendimento ao cliente. E dali ela pode ir para outra função dentro do grupo. Sim, mas tem que pensar no longo prazo. Exatamente. Nada para ontem.
A gente tem que saber dos processos, né? Que é Com nosso- certeza. Ô, Mi, na pergunta anterior, você finalizou falando de internacionalização, né? Então, você tem experiências com projetos de internacionalização. Eu falei que essa palavra em diversos Eu demorei em diversos também, viu, Lai? países, né? Quais são os principais desafios e oportunidades que as empresas brasileiras encontram ao expandir internacionalmente? Legal. Bom, agora, hein? Agora foi bom. Muito bom. Você sabe que há um tempo, quando nós começamos os projetos de internacionalização, era logística, era fornecedores e tudo mais. O mercado se ajustou a isso tudo muito rapidamente. Tá. Pelo menos dentro do franchising, que é o que eu mais acompanho, né? E pelo menos os projetos que a gente acompanhou, um dos maiores dos desafios foi cultura. Então, os nossos projetos eles estão centralizados por enquanto, Europa, Estados Unidos e Paraguai. Então, a gente olhava para Paraguai, nossa, aqui nosso vizinho, pertinho, vai ser tudo igual. E aí levava daqui a estruturação de negócios, achando que ele ia escalar igual lá. Mesmo ajustando processos, mesmo ajustando legislação, né, local. Nos Estados Unidos, por exemplo, ajustando a legislação para cada um dos estados. E a gente errou muito no começo de achar que a cultura nativa não ia impactar. A gente tinha uma ideia, uma poesia, assim, de que, olha, vai chegar lá um produto brasileiro, um serviço brasileiro, e as pessoas vão se encantar, vai ser diferente. Completamente errados. Porque tem sim o que se encanta por isso, mas não o suficiente para compor faturamento e essa empresa ficar de pé num outro país. Então, Portugal, por exemplo, que é a maior quantidade de projetos que a gente tem, está lá. Que também é uma cultura, né, que a gente bate o olho e fala, puxa, muito próximo, nossos irmãos e tudo mais. E é muito diferente. A gente levou um de estética. Quando a gente chegou assim, com as campanhas, né, com a estratégia de penetração de mercado, o português, o europeu, ele entende estética de uma forma muito diferente que nós entendemos aqui. Nós entendemos com beleza, né? Com beleza. E lá eles entendem muito focados em saúde. Olha só. Então, é o mesmo serviço, é o mesmo equipamento, só que se eu comunicar beleza lá, para vender estética, não vende. Eu preciso comunicar saúde. Então, foram desafios muito focados na cultura. E aí hoje a gente já faz bem diferente, né? Faz todo um estudo, faz uma adaptação não só dos processos, não só das atividades, da estratégia de marketing, mas também de como serão essas ações de comunicação. O processo, ele precisa ser padronizado. Aliás, até aqui no Brasil é isso, né? O processo precisa ser padronizado. Agora, a comunicação deve ter a flexibilidade necessária para aquele negócio crescer, né? No local onde ele está. Quando a gente fala dessa questão da cultura, principalmente, até mesmo aqui no nosso país, muito isso diferente, muda demais, né? muito diferente. Que eu ia perguntar, meu Deus. Você sabe que às vezes tem algumas coisas que acabam ficando na teoria pra gente, e aí a hora que a gente vai pra prática, a gente Tudo vê muda, realmente. né? Eu comentei com vocês dessa nossa regional em Cuiabá, e cara, é muito diferente. É muito, 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 muito diferente a forma com que eles enxergam negócios. E não tem... não estou dizendo que aqui ou lá é melhor ou pior, não é isso. Não. É diferente. Sim. É uma outra necessidade, é uma outra demanda, é um outro posicionamento, é uma outra motivação para a escala. Então, preciso estudar bastante. Muito. Não é só estruturar, ter grana para ir lá e falar, vou abrir aqui nesse outro país. E a gente tem muito, diante disso que o Rô falou também, a gente tem muito testemunho, assim, quando a gente vai fazer reuniões, por exemplo, né, com algumas empresas de franquias que tem aqui em São José do Rio Preto, que é do lado de onde estamos hoje, né? E a pessoa fala, cara, eu tenho tanto interesse de inserir tal ação aqui, mas a empresa, ela não entende que essa ação vá fazer diferença aqui, porque ela não entende a nossa região. É muito de região também, é muito, né? de região. E o franchise, ele tem amadurecendo muito lentamente, mas já tem perto do que era no passado. Porque antes ele lançava uma campanha de marketing, o Afonso deve ter acompanhado alguns movimentos desses, que era para o Brasil inteiro e não tinha conversa. Isso. Hoje não. Hoje ele já tem uma certa flexibilidade em adaptação ali das peças, né, da estratégia. E a gente tem mais uma cultura, né? Que nós estamos falando em cultura, mas sem esquecer da cultura organizacional, né? Porque às vezes nós vamos estar inseridos numa cultura,
muito boa, muito bacana, mas às vezes o próprio empresário vai ter uma cultura organizacional que vai matar o colaborador também. É verdade. Então, nós temos cultura no Paraguai, cultura no estado de São Paulo, cultura no Mato Grosso, só que a cultura organizacional ela tem que ser uma só. Eu acho que é o seu caso, né? Perfeito. Independente se você atua aqui no Brasil, se você está atuando com uma filial em Lisboa, eu acho que a cultura organizacional da empresa é uma. Perfeito. A essência. A né? essência, A linguagem. exatamente. O propósito daquela Isso, marca. exato. Exatamente. E para mim, cultura está muito atrelado ao gestor. E não só ao que ele fala, Sim. mas ao que ele faz. Sim. Comportamento. Será Com que tá certeza. alinhado? Que é o que mais pesa, né? Exato, exato. Ô Afonso, Sim. vamos falar um pouquinho agora sobre a G3 Bora. Telemedicina? Meu bebê. Bora. É mesmo, Seu bebê. né? Exato. Meu bebê. Hoje vocês oferecem serviços de saúde no formato digital, Correto. né? Fala para nós aqui, você já disse antes da gente começar o nosso podcast, mas gostaria que você explicasse um pouco mais quais são inovações tecnológicas que vocês implementaram para melhorar a experiência do paciente, né, que é o mais importante, e a eficiência dos atendimentos. São várias. Dentre a mais marcante é o prontuário médico. Nós somos uma das únicas empresas a ter o prontuário médico. Então, a partir do momento que o nosso paciente, ele chama a telemedicina, ele é atendido, ele vai na segunda vez, tudo isso, o próprio médico tem um histórico, tem um prontuário. E, às vezes, o paciente, ele acha que ele precisa de uma especialidade, mas quando, na verdade, o próprio profissional, que é o nosso clínico geral, vai determinar qual que é a melhor especialidade para ele naquele momento. Por quê? Ele já tem todo o prontuário médico. Antes dele começar o atendimento. Nossa, Exato. muito fantástico, gente. Bom, todo o nosso sistema é adequado ao LGPD, tá? Então, quem tem acesso ao prontuário? O corpo clínico. Nem nós temos acesso ao prontuário. Tá. Então, se o nosso paciente entrou em contato com a telemedicina 3 vezes com o mesmo problema, tá? Com a mesma solicitação, o próprio clínico vai encaminhar ele para um especialista, de acordo com o prontuário. Porque você imagina, se ele entra uma vez, aí depois daqui 2 semanas entra de novo, e o corpo clínico não tem esse prontuário médico, ele não sabe o que fazer com esse Nem paciente. como conduzir, exatamente. Exato. Então, o prontuário médico, nós somos uma das poucas empresas a ter e realmente é uma inovação. E eu acredito muito que a telemedicina já é o futuro presente, tá, gente? Muito, 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 muito. Muito legal. Maravilha. Mi, vamos falar de diversificação de negócios. Gente, como você inspira, né? Meu Deus. Além da franquear consultoria, você também é sócio de negócios em setores distintos, né? Foi Sim. até o que você adiantou ali, como energia solar e turismo. Como que essa diversificação contribuiu para a sua visão estratégica como empreendedora? Foi uma contribuição imensa, não só para mim, mas para todo o time da Franquear. E claro que teve seus desafios também, né? A gente tinha todo um time preparado ali na Franquear e a gente direcionou algumas pessoas desse time para esses outros negócios. Mas o que facilitou um pouco, Lari, é que eu comentei um pouquinho sobre essa minha tendência para serviços, né? Então, os outros negócios também são serviços, é energia solar e turismo. E acaba tendo algumas questões similares no que tange à prospecção, aos canais de comunicação, então isso facilitou um pouco. Agora, a experiência da prática, do que até então, para nós, era teoria, de ser franqueadores também, de ser franqueados também, foi a maior contribuição para nós. Hoje, quando a gente senta para fazer uma análise de viabilidade de escala de negócios, a gente consegue ter essa experiência da ponta que antes, até então, por anos e anos, era teoria, né? Por mais que a gente tentasse aproximar da necessidade do franqueado, aproximar da necessidade do franqueador, fazer estudo de caso, a gente ia muito a campo, a gente tem muito essa característica da metodologia, aprofundar muito. Eu estou saindo daqui, indo para Belo Horizonte visitar um cliente nosso que está 1 mês e pouco, porque eu quero ir lá entender na prática como é a operação dele. Então, a gente tem muito isso na nossa cultura. Agora, não tinha essa responsabilidade do franqueador, essa responsabilidade do franqueado. Então, isso foi um ganho, um salto muito grande para a gente. A gente está entrando em 2025, esses 2 investimentos. Um foi no final de 2023 e o outro foi em maio de 2024. Então, a gente carrega agora para 2025 essa experiência da prática. Casando, né, essa teoria com a experiência da prática. Então, a gente está entrando com uma outra visão. Uma outra visão de negócios. E mudou muito a sua visão antes e depois? Muito.
Muito, muito. Principalmente no que a gente falava aqui, né? O Afonso colocou muito bem, em relação à gestão de times, a time. Então, como consultoria, a gente ia e como conselheira, né, participo das reuniões de conselho, falo, cara, mas como a gente não conseguiu atingir esses indicadores? O cara tem que fazer, é simples. Você vê? Olha só. E aí vai lá fazer, né? Isso, vai vivenciar mesmo na pele, né, Mi? Vai lá fazer, vai ser a pessoa que vai acompanhar a performance, o desenvolvimento de performance daquele franqueado numa região que é árida para aquele negócio, né, ou para aquele determinado produto. Então, isso foi um ganho imenso para a gente. Nossa. A gente entra 25 com muito mais consciência, com muito mais maturidade do que a gente traz para os projetos de consultoria. Perfeito, Muito mais. perfeito. Maravilha. Legal, muito legal. Legal. Afonso, Sim. vamos trazer agora um pouquinho, nessa próxima pergunta, da sua visão, né, como empreendedor e também fora do empreendedorismo, né? Nessa vida tão dinâmica, com múltiplas empresas de diversos segmentos, como conciliar a sua vida pessoal com essas empresas e também dar atenção à pequena Ana Luísa? A Ana Luísa é realmente a minha maior conquista, né? Se você me perguntar qual que é a tua maior conquista dentro de tudo isso, Ana Luísa, tá? Minha neném de 1 ano e 4 meses, no qual sou apaixonado. Eu acredito muito na questão de expectativa e realidade em alinhamento desses dois campos. Então, por exemplo, com a minha esposa, nós estamos muito alinhados de qual que é o nosso sonho, porque antes eu tinha um sonho. Aí eu trouxe ela e expliquei para ela, olha, o meu sonho é esse aqui. O que você acha? Poxa, achei bacana. Olha, mas para chegar lá, às vezes você vai ter que ter um marido mais ausente em determinados momentos, às vezes eu vou estar mais presente. Falou, não, tá tudo bem. Então hoje eu consigo realmente conciliar muito bem isso, porque eu tenho uma pessoa ao meu lado que ela realmente entende e vive o meu sonho. Acho que as pessoas erram muito em alinhar expectativa e realidade. E em tudo, em tudo. Hoje eu compro franquias da Cacau Show. Tá? Eu não abro mais, eu só compro. Aí você me pergunta, mas por que alguém venderia uma franquia? Faltou expectativa e realidade. Exato. Tinha uma expectativa talvez de ficar rico, e isso não aconteceu. Trabalhando pouco. Nossa, então quer dizer que você vai trabalhar menos? Não. Já tá tudo pronto trabalhar mesmo, mais. né? Só Exato, continua todo fazendo. mundo acha. Ela Vende sozinha. É. Nossa, Às quando alguém me fala assim, vezes. mas Cacau Show vende sozinho. Eu falo, não, Nossa, cara. não. Nós temos que fazer a gestão de pessoas. Exatamente. Tem que fazer tudo do que uma empresa. Eu apenas sou uma empresa com uma marca mais reconhecida. Sim. Isso, bacana. Só. O restante eu tenho que procurar ponto, fazer gestão de pessoas, tem Sim. que fazer muitas outras coisas. O marketing regional somos nós que fazemos. Sim. O Cacau Show vai fazer o marketing nacional. Localmente somos nós que São fazemos. vocês. Então, eu tenho eu levo comigo que é saúde, família e trabalho, né? Quem fala isso é o Joel J. Só que ele fala, não inverta as ordens, mas eu inverto. Determinados períodos eu tô cuidando mais do trabalho, determinados períodos mais da saúde. Eu tô agora na minha segunda maior campanha, que é Natal. Nesse momento agora, de 1 de dezembro a 24 de dezembro, Nossa. todo dia. E imagina, Toda hora. aliás, desculpa até te Imagina. cortar, mas no dia 23 e no dia 24, Mais ainda, né? mais ainda, porque o brasileiro deixa tudo pra... Última hora. Exatamente. Exato. E aí a gente tem que lidar com pessoas estressadas. Poxa, mas você não tem mais panetone de pistache? Gente, é uma dica, tá? Vai acabar. Você não tem mais panetone de pistache? Adorei. Eu ainda não peguei. Olha que vendedor incrível que ele é. Você não tem mais de pistache? Não tem. Pô, você tem que comprar mais. Gente, deixa eu explicar. Não sei se vocês sabem, mas eu compro o Natal um ano antes. Ó, Um ano antes. Eu tenho que projetar o que eu vou vender lá. Fora aquelas pessoas que estão na fila e falam assim, meu Deus do céu, olha a fila que tá isso daqui. Aí todo mundo acha que eu tô rico, tá, E gente? ele tá contribuindo pra fila. Me visita em janeiro e fevereiro, tá? Ô, Afonso, e quando a esposa fica brava, você leva uma trufinha pra ela? Cara, eu não posso ter chocolate em casa, né? Porque realmente ela gosta muito de chocolate. Ela gosta muito. Não, funciona. Amor, ó, trouxe pra você. Mas você sabe que em casa de ferreiro o espeto é de pau, né? Então, realmente, eu tenho que regrar bastante ali, porque tanto eu quanto ela, a gente gosta muito dos outros. Eu sou um consumidor nato aí do meu produto. A Nenê ainda não Ela é zero açúcar até os 2 anos. Então, quando ela puder entender o que o pai dela faz, ela vai ficar um pouco nervosa. Assim, nossa, mas peraí. Fiquei 2 anos sem isso. Poxa, por que
Exatamente. Mas ela, por ironia do destino ou do acaso, ela é zero açúcar até 2 anos. Então, como eu estava dizendo do equilíbrio, eu acho que a gente nunca está em equilíbrio. Em algum momento, é que nem quando eu vou palestrar, falar sobre empreender. Eu estou esperando a hora certa. Não existe a hora certa. Entendeu? Às vezes você está com dinheiro, mas você não tem uma boa ideia. Às vezes você tem uma boa ideia, mas você não tem o dinheiro. Você entendeu? É que nem da tua família. Às vezes você tá com grana, mas a saúde de alguém não tá muito legal. Sim. Às vezes tá todo mundo com saúde, mas tem aquele boleto que você já tá preocupado. Sim. E essa é a vida. Não espere em nenhum momento perfeito. E se eu puder dar uma dica aqui alinhem expectativa e realidade. Seja com seu colaborador, seja com seu parceiro, seja com todo mundo. Expectativa e realidade. Legal. Estamos no momento dessa mesa de conselhos e dicas valiosíssimas. Mas vocês viram que ele falou assim, quem assistiu o podcast vai ganhar um chocotone de pistache, né? Eu ouvi isso também, claramente. Gente, tem como voltar para eu dar uma olhada nesse aí certinho? Ô Mi, para empreendedores que desejam, né, expandir seus negócios por meio de franquias ou outros modelos, quais são os principais fatores que eles devem considerar para alcançar sucesso sustentável? É uma pergunta bastante ampla, né? Vou tentar dar uma resumida. Mas os negócios que se sustentam são negócios que geram lucratividade. E eu não estou falando só de faturamento bruto, porque faturar muito não quer dizer ganhar muito. Então, faturamento é vaidade, né? Não é? Lucro é realidade. Quantos negócios a gente não vê por aí que chegam até mim? Não, estou faturando 200k, 300k. Tá aí a lucratividade. A gente está com um negócio mesmo lá em análise, num determinado segmento, que ele tem um investimento inicial de 380k e ele deixa 4k por mês. Então, não é compatível, né, com o valor total do investimento, até porque o retorno desse investimento vai demorar muito tempo. Então, quando pensar em escalar o negócio, a primeira coisa é o fundador tem que estar ganhando dinheiro com esse negócio. Porque às vezes a gente recebe empresários que eles não estão ganhando dinheiro e que eles querem ganhar dinheiro com a escala, recebendo taxa de franquia, recebendo royalties. Isso não se sustenta e não vai ser sustentável nunca. Ele precisa ter processos, né? O Afonso já falou aqui bastante sobre processos, e realmente precisa ter processos e uma metodologia para que esses processos funcionem. Ele precisa ter parceiros já estruturados para acompanhar esse crescimento, então fornecedores, parceiros. Ele precisa ter um diferencial competitivo, principalmente nos dias de hoje, que é tudo muito parecido. Então, ou ele tem uma experiência de consumo, uma experiência de compra, ou ele tem um produto que realmente tem um diferencial competitivo em algum ponto. E gestão do negócio, porque ele não vai ter como ele ter uma rede saudável, uma rede sustentável, se ele não tem gestão do negócio próprio. Eu acho que as coisas, por um período, as coisas foram se perdendo um pouco no franchising, né? Muitos oportunismos foram criados dentro do franchising de eu vou escalar, vou ficar milionário, vou ganhar dinheiro, mas sem olhar para o que é responsabilidade dele como fundador da empresa. Como é que ele vai ensinar se o negócio dele ainda não está estruturado? E por isso, Lari, Rô, muitas das vezes a gente fala, olha, não é o momento de você crescer, não é o momento de você... Essa rede mesmo que a gente é sócio, ele nos procurou há 2 anos atrás querendo formatar e a gente teve essa conversa com ele, dizendo que ele não tinha como escalar, ele não tinha processos, ele estava vendendo muito, ele já faturava 1,5 milhão mês, só que ele não tinha processos. E aí ele, consciente dessa responsabilidade, ele falou, então, deixa eu estruturar, e depois de 2 anos ele começou o processo dele de escala e está indo muitíssimo bem. Legal. Então, ter essa estrutura. O negócio tem que estar dando dinheiro, ele tem que ter um diferencial competitivo, ele tem que ter essa estrutura sólida com fornecedores, com tecnologia hoje em dia. Como é que você vai gerir um negócio sem ter a tecnologia, sem ter como acompanhar esses indicadores? E aí a soma de tudo isso vai fazer com que essa rede cresça de forma sustentável, de forma saudável, né? Maravilha. Lembrando só de uma questão que a gente fala muito lá, que para que eu ganhe, o Afonso não precisa perder. Nós dois podemos ganhar juntos. Então, o franqueador, que só ele quer ganhar dinheiro e o franqueado não, ele não vai ter vida longa. Sim. E vice-versa, né? Sim. Eu acho bacana quando você fala em consciência e a gente conhece a ti mesmo, né? Por exemplo, eu não sou o cara que vai construir uma marca.
tá? Perdão, eu não sou o cara que vai construir um produto. Sou um cara que vai construir, às vezes, te ajudar a construir uma marca, que nem o caso da G3 é uma marca. Cacau Show. Então, eu sou muito bom em comercializar qualquer coisa, seja serviço, seja produto. Mas eu admiro o seu trabalho de poder realmente, às vezes, criar algo novo do zero. Não, eu já gosto de pegar um negócio no 1 e fazer virar 2, 3, 4, 5, 6, 7 e escalar. E agora com a G3 Telemedicina, as pessoas às vezes confundem muito a questão do escalar com escalonar. Perfeito, Tá? Então, por exemplo, a Cacau Show para mim é um negócio altamente escalonável. Ou seja, quando eu abro uma nova franquia, eu tenho custos fixos, aluguel, funcionário, energia. Na G3 Telemedicina, ela é altamente escalável. Eu consigo colocar mais usuários, exatamente. Com o meu corpo clínico, ele está apto a atender, um exemplo, 100 mil vidas. Então, de 1 a 100 mil, eu coloco gente para dentro com a mesma estrutura. Então, isso é a diferença. Você falar isso, porque quando a gente pensa em escala de negócios, a primeira coisa que vem à nossa mente é franquia, né? A primeira não, a mais comum aí para algumas pessoas. Mas a gente precisa analisar muito essa questão que o Afonso colocou, porque às vezes não é franquia e nem tem necessidade de franquia. Às vezes é uma licença que vai escalar em vertical, às vezes é uma concessão, às vezes é uma rede própria e às vezes é a questão de sobrepondo o resultado em cima de uma estrutura que pouco tem que ser ajustada para receber toda essa escala, né? Às vezes você está precisando de um sócio, não de franquear. É verdade, sim. Como ele disse, não é o teu momento, mas às vezes você precisa de um sócio. Eu prefiro muito mais dividir o rabo da baleia do que comer o peixe beta sozinho. Dinheiro você consegue com o banco, tá, gente? Então, se você for arrumar um sócio, eu tenho sócios diferentes em operações diferentes. Então, se for buscar um sócio, busca alguém que te complete. Locais de potência. Tá? Então, olha, o meu local de potência é comercial. Atender empresas, fazer relacionamento, tudo. Mas talvez você precise de um sócio que seja bom em financeiro, bom em gestão. E, gente, quem é bom em tudo, na verdade, não é bom em nada. Exato. O que você faz? Eu faço de tudo. Não, você não faz nada bem. Né? Não tem como. E só reforçar, quando a gente fala em 200k, é 200 mil, tá, gente? Porque às vezes é um termo muito utilizado, né? Mas às vezes quem for ouvir, né? Fala 200k, 380k, então esse k é realmente 1.000, 200 mil, 300 mil. É isso que a gente pensa. Perfeito. Afonso, por que a Passo a Passo e como que ela tem ajudado a transformar ainda mais os seus negócios? Poxa, eu acredito muito no poder do network, tá? Eu vim para Passo a Passo nas primeiras reuniões, em 2 reuniões, há uns 2 anos atrás, depois vinha 1 ano atrás, só que eu sabia que não era o meu momento, mas eu sabia que eu precisava realmente continuar fazendo network. E aí, realmente, nesse ano, eu tomei a decisão, falei assim, eu preciso ir para Passo a Passo. Chamei a Ellen novamente, falei, olha, eu tô no meu melhor momento. Eu acho que agora é a hora de eu entrar. E agora realmente entrei e acreditar no poder do network, acreditar, e não é só fazer negócios, tá, gente? Não é, eu vou entrar ali, vou vender mais. Não, é você encontrar pessoas que às vezes você vai precisar de um apoio, de uma consultoria, entre aspas, e você vai encontrar pessoas ali que já erraram. Gente, num café você já... Nossa. Exato. E, gente, vou falar um negócio pra vocês, por experiência própria. É muito melhor aprender com o erro dos outros. Pô, com o seu erro, ele dói mais e ele custa mais caro. Então, quando você está num ambiente, por mais que são pessoas de segmentos diferentes, eu acredito que gestão é uma coisa só. É gestão. Com certeza. Se o homem fez, eu posso fazer gestão. Sim. Independente do que seja. Então, você trocar experiências dentro dessa rede que a gente tem aqui, poder compartilhar algumas experiências e realmente não só absorver, mas poder devolver alguma coisa. Tá? Por exemplo, no meu caso, é falar sobre multifranquias, falar sobre franquear, cada um no seu local de potência e realmente vai dar um estalo na cabeça de alguém e a gente vai fazer diferença na vida das pessoas. A gente já viu tantos negócios serem transformados por conta de uma única conexão. De você conversar e um insight é muito que valioso. Muito, mas a gente tem que estar aberto a isso também, né, Mi? E é valioso porque a gente traz realmente o que é a prática, o que passamos por aquele momento e às vezes o outro vai passar começando a entrar naquele momento, né? Isso. É muito valioso, muito valioso. Mi, para você, por que a Passo a Passo, Rede de Negócios, e como que ela te transformou, né? Como que ela tem transformado sua jornada como empreendedora?
Bom, eu Tanto estou... você quanto as colaboradoras que também Que participam, né? É Isso. importante falar isso. Uhum. Eu estou na Passo a Passo, eu creio que uns 6 ou 7 anos. Tá. E os ganhos, eles foram imensuráveis com a Passo a Passo. Eu não tenho muito numa quantidade muito grande o perfil do meu cliente de escala dentro da rede Passo a Passo hoje, embora eu tenha vários clientes dentro da rede Passo a Passo. Eu estou falando isso para dizer o seguinte, que um pouco pegando carona no que o Afonso comentou, eu não olho para a rede Passo a Passo para vender aqui, mas a relação que se cria aqui e as oportunidades que são geradas aqui, além desse ambiente em que a gente está, elas são imensuráveis. Além dos amigos que a gente faz, de pessoas que estão imbuídas de um mesmo propósito. Eu penso que hoje a gente vê o crescimento do networking, né, no Brasil. Há um tempo atrás a gente não via tantas redes e hoje a gente tem muitas, mas eu penso que na rede Passo a Passo a gente tem um diferencial muito forte, que é uma rede de pessoas do bem, mesmo estando entre 500 pessoas. Então, a gente não vê pessoas aqui querendo puxar tapete, querendo tirar vantagem. E quando isso acontece com o desavisado que chega, o próprio ambiente ele é tão positivo, ele espelha. Expurga ele, né? Exatamente. O ambiente expurga ele. Então, assim, é uma rede... Eu tenho sentido muito, porque esse ano eu consegui participar muito pouco, por conta de agenda, mas fiz um compromisso, inclusive, com a Glaucia, que está aqui comigo. Eu falei, a gente precisa, a Glaucia vem mais, né? E eu preciso viver isso aqui, né? E principalmente para mim, que trabalha com estruturação de modelos de negócio, é muito rico para mim. Conhecer como o Afonso está estruturando a G3, e aí, só de ouvi-lo falar aqui, eu já tenho insights, aí vou somando com outro. Então, para mim, é também uma fonte de estudo, é uma fonte de conhecimento, fazer parte da rede Passo a Passo, além das oportunidades que ela gera. É muito importante para nós. Você está falando de oportunidade, né? De nós estarmos aqui, dentro desse estúdio, dessa sala montada com o pessoal o Vinícius e o da Conduta e o Fábio, foi uma ideia da Ellen. Né? Aliás, quero... Desculpa te interromper, Lari. Imagina. Trazer a figura da Ellen aqui, que nenhuma empresa e nenhum grupo ele consegue ser o que é sem uma liderança que inspira tudo isso, né? E ela tem isso na essência, a gente falou de essência, né? Ela tem isso na cultura dela, na essência, no propósito. É tão forte que ela transborda isso para todos que estão ao redor e isso vai consolidando, vai fortalecendo esse grupo. Foi no término de um encontro que nós fizemos, o quê? Na semana retrasada, acho que há 2 semanas atrás, né? Então, terminou esse encontro e ela veio no meu encontro, o Rô não estava nesse dia. A gente precisa levar o podcast da nova versão lá para a convenção. Gente, isso só aconteceu porque nós estávamos ali, a gente está envolvido. Então, o quanto realmente, né, que oportunidades acontecem não é o vender, né? As pessoas têm que entender isso, né? Que o networking é muito além disso, né? É o você contribuir, realmente é a comunidade, olhar para o outro, exatamente. É a comunidade, ver em comunidade. Menos você, é mais o outro, né? Você escutar, é o que a gente fala muito, né? Da escutativa e tudo mais, e aí N oportunidades surgem, né? Então, muito legal. Muito lindo, Mi. Afonso, Milena, muito obrigado pela contribuição. Foi top, pelo gente. tempo. Foi muito bom, muito bom. Parabéns, obrigado. A recíproca é verdadeira. Foi. Ainda. Parabéns por toda Agora vamos agendar conexões. Sim. Exatamente. Olha que oportunidade linda na Exatamente. mesa da nova versão, gente. Foi um podcast assim, muito inspirador, cheio de informações valiosas. E que vocês continuem nessa jornada inspirando pessoas, crescendo cada vez mais, abrindo mais empresas de novos segmentos. Gente, de verdade. Quando a gente tem esse tipo de exposição, entendo que a única questão é inspirar. Eu não preciso gerar caixa, não preciso gerar receita nessa exposição, mas inspirar. Eu tinha tudo para dar errado, entendeu? Cidadezinha, pequenininha, trabalhava na roça com o pai, não tinha expectativas e realmente deu certo. Então, às vezes, você acha que as pessoas estão tão distantes. Poxa, se você começou a franquear, você quer conversar com alguém de franquia? Meu Instagram, meu WhatsApp, você vai conseguir me achar. Porra, Afonso,
vamos tomar um café? Eu precisava conversar com alguém que já é franqueado. Vamos! Quanto isso vai me custar? Zero. Sim. Zero. Eu vou pegar na sua mão assim como eu queria que alguém tivesse pego na minha mão lá atrás. Sim, Você entendeu? sim. Poxa, você tá querendo franquear a sua marca? Poxa, me tá aqui. Uhum. Tá fácil. Vai bater um papo com ela, vai tomar um café. Sim. Às vezes você só fica mirando em grandes referências. Tá, poxa, eu queria ter acesso ao Semenzato. Eu queria ter acesso ao Kepler. Cara, começa tendo acesso quem tá mais próximo Sim, de você. sim, Com certeza. exato. Ninguém vai te avacalhar. Quem te avacalhar é porque tá fazendo menos que você. Sim. Quem tá fazendo mais que você vai pegar na sua mão e vai te auxiliar. Sim, sim. Maravilha. E qual que é o contato que a gente pode deixar para as pessoas buscarem no Panetone? É, E para quem para quem está aqui, Para ele quem já está aqui, a gente deixou pode ali. retirar onde? Fora, fora? Já pensou, depois a né? gente precisa ver nas Aí, questões sem das querer, já letras vai pro ar, miúdas. quando ele sai, Gente, tem uma fila. eu assinei um papel aqui, mas eu não li, viu, que eu tinha que dar os panetones, tá? A gente se recorda, né? Meninas, muito obrigado. Que Deus A gente continue que abençoando o agradece. caminho de Amém. vocês, viu? Amém. De Que nós assim todos. seja. Que assim seja. Muito Obrigado, legal, gente. Amei. E para você que fica, daqui a pouco a gente está voltando com mais conteúdos, histórias e pessoas que inspiram. Até já.